O assunto da aula de hoje é a matriz lusa, o povo brasileiro, tá? É o material que eu preparei para vocês, tá? Eu vou fazer uma apresentação dele. Vocês receberam um texto para mim sobre isso, mas na aula de hoje eu vou desenvolver um pouco mais. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o Darcy Ribeiro. Vocês estudam numa escola que tem o nome desse grande brasileiro que foi o Darcy Ribeiro. Ele viveu de 1922 a 1977. Ou melhor, 1997. Está errado aqui, tá? Ele foi antropólogo. O antropólogo é aquele pesquisador que vai para a aldeia, vai ver a história, vai morar, às vezes, numa região distante, conhece tribos, conhece diferentes culturas. Ele pesquisa, né, as sociedades humanas do ponto de vista de determinadas características que são muito particulares daquelas sociedades. Geralmente, pequenos grupos. No caso do Darcy Ribeiro, ele fez tem uma obra vasta, vários livros que ele escreveu, tá? Ele é antropólogo, ele foi educador, ele foi ministro da Educação, é um escritor muito famoso, ele escreveu muitos livros, foi senador da República, e ele faleceu em 1997, né? Mas deixou uma obra vastíssima que ainda deixa saudades. Eu posso falar do Darcy Ribeiro com uma certa tranquilidade, porque, inclusive, eu o conheci pessoalmente, né? Eu estive com ele em 1996 em Brasília, quando a gente estava participando de um processo de discussão das leis de diretrizes e bases da educação, que é a lei maior que organiza a educação no Brasil. E como o Darcy Ribeiro foi o escritor desta lei, ele foi o deputado, né, um senador, no caso, que organizou os vários pensamentos a respeito da questão da educação brasileira e que depois deu origem a essa lei, e eu participava nesse momento de um processo de discussão como professor do que estava acontecendo, das mudanças que estavam acontecendo na educação. Eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo, né, quando eu estive em Brasília. Bom, Darcy Ribeiro, entre outras obras, ele escreveu uma obra que é belíssima, um livro que se chama O Povo Brasileiro. Nesse livro, O Povo Brasileiro, que é um livro grossão, bem grande, né? É um livro com bastante conteúdo, ele faz uma discussão sobre o que é que faz o brasileiro. Como é que é a alma do povo brasileiro? Por que o brasileiro é esse extraordinário ser humano diferente, né, que surgiu nessas terras aqui? E para fazer um estudo sobre isso, ele escreveu o seu livro O Povo Brasileiro, onde ele vai resgatar várias características da nossa história para poder entender do que nós somos feitos, do que é feito o povo brasileiro. E ele começa essa obra falando das 3 grandes matrizes culturais. O Darcy Ribeiro dizia o seguinte: tem 3 grandes fontes da organização, do pensamento e também da cultura do povo brasileiro, que são a fonte ameríndia, porque, né, esse país está num continente, né, aonde e que é habitado há mais de 12 mil anos por vários povos indígenas, tá? Então existe toda uma América indígena aqui no Brasil, da qual nós fazemos parte. Uma outra matriz é a matriz portuguesa, que ele chama de matriz lusa, tá? Que nós vamos desenvolver na aula de hoje. E a terceira grande matriz, que ele diz que é a matriz africana. Por quê? Porque boa parte daqueles que constituíram a nossa nação vieram da África, nesse grande movimento conhecido como a diáspora negra, a dispersão dos africanos pelo continente americano, como produto do tráfico que aconteceu no período que foi desde o século XV, XVI,
quando Portugal começou a navegar pela costa africana, e que começou a trazer esses povos para cá. Tá? Então, para a gente entender o povo brasileiro, diz o Darcy Ribeiro, nós precisamos compreender essas três grandes matrizes. Na aula de hoje, eu vou me dedicar a falar da segunda dessas grandes matrizes, que é a matriz lusa, a matriz portuguesa. E para falar da matriz portuguesa, o Darcy Ribeiro, ele achou interessante, ele chama atenção para um personagem da história, o infante Dom Henrique. Por que o infante Dom Henrique é tão importante assim? É porque ele era um homem religioso, né, que viveu na época lá da Idade Média, quando a Idade Média estava chegando ao fim e o mundo estava começando a entrar na Idade Moderna. Ele era um homem que, apesar de ser um filho da Idade Média, ele era um homem que tinha um olhar visionário, ele enxergava à frente, e ele se converte num dos maiores tecnólogos da época. Né? Ele vai investir na criação de navios que não existiam, né, para atravessar o oceano. Por que esses navios não existiam? Porque as caravelas e as naus, que são uma criação dos portugueses desse período, eram o que de mais sofisticado em termos de tecnologia existia na época em termos de navio. Tá? Então, ela tinha um leme fixo, né? Isso já é alguma coisa importante, porque o leme é como se fosse, né, o volante do navio. Ela já tinha a vela latina, que é aquela vela triangular que vocês estão vendo ali no finzinho, ali vocês estão vendo atrás, né, da imagem do infante, aparece uma caravela, tá? Então essa vela ela é boa para navegar, porque ela é triangular, então isso permite que, além de navegar sempre em frente, a partir do movimento dos ventos, é também possível navegar contra o vento, porque você consegue fazer uma manobra com essa vela triangular e fazer com que o navio vá em direção diferente. Esses navios já eram equipados com bússolas. A bússola é uma invenção, né, que foi trazida lá da China pelos árabes para a península onde fica Portugal. Tá? E o astrolábio, que era um aparelhinho também que era utilizado para medir, né, para medir as distâncias a partir, né, do cálculo que se fazia da distância entre as estrelas. De qualquer maneira, esses navios aí do século XIV, XV, eles eram, para os critérios da época, uma dessas coisas mais avançado para critérios da época do que seria um desses foguetes hoje que vão para Marte. Né? Resguardadas as devidas proporções, era isso, é disso que se trata. Nós estamos falando de uma inovação tecnológica extraordinária. Na época dos descobrimentos, então, o que é importante a gente perceber? Que Portugal estava assim, na vanguarda dos povos. Ele estava muito à frente de outros povos. E por que estava acontecendo isso? Em primeiro lugar, porque Portugal tinha uma formação como Estado muito precoce. Tá? Muito precoce. Gente, alguém aí, por favor, abriu acidentalmente o seu microfone, eu estou ouvindo. Então, por favor, desligue para que só eu fique com o microfone ligado, tá? Bom, continuando. Portugal foi o primeiro Estado-nação da história. Vocês estão vendo aí um mapa, que tem um mapinha aí de Portugal. Esse mapa é um mapa lá de 1200, 1300. Né? Portugal tem as mais antigas fronteiras estáveis da Europa. Ou seja, é o primeiro país, gente. Como país-nação que a gente tem hoje, é o primeiro. Essa faixa estreita aí que vocês estão vendo, não tinha mais do que 1 milhão de habitantes, tá? E era um povo que não tinha para onde ir, senão para o mar, né?
né? Afinal de contas, ele estava às portas com o Oceano Atlântico. Atrás estava o inimigo, né? Que era justamente a Espanha. A Espanha sempre disputou esse território com Portugal. Então, a necessidade de ir ao mar, a necessidade de pescar, a necessidade de navegar para aquele povo era uma questão de sobrevivência, né? Se eles não vivessem e se eles não pudessem pescar e navegar, ele simplesmente não sobreviveria. E é por isso que Portugal ele vai se tornar uma nação tão importante e vai estar na vanguarda, né, dos países da época em termos de tecnologia de navegação. Portugal tem uma história muito longa, né? Tem uma história bem interessante. Então, no começo, lá naquele território, né, havia o quê? Havia vários povos ali que se encontravam. Lusitanos, galegos, célticos, que vinham de outras regiões. Eles viviam de uma economia agropastoril, ou seja, eles viviam de algumas plantações que eles faziam e da criação de animais. No século VIII, esse território foi invadido pelos fenícios, que vinham lá da região do Oriente Médio, né, e que traziam aí a metalurgia do ferro. Então, eles passam a utilizar ferro. Os fenícios também trazem as primeiras formas de escrita, porque foram eles que inventaram o alfabeto. Os fenícios trazem uma ideia de cidade que vai ser incorporada àquela civilização, àquele povo. Mais tarde vieram os gregos, com toda essa cultura, com os deuses, Júpiter, né, e Netuno, e todos esses que a gente conhece. Os cartagineses, que vieram lá da região do norte da África, no Estreito de Gibraltar. Em 218, ainda antes de Cristo, essa região vai ser invadida pelos romanos. Aí os romanos trazem a sua língua, que é o latim. Do latim vai nascer uma nova língua, que é o português. Tá vendo? Depois vem uma onda de bárbaros, porque tem um período da história que o Império Romano vai ser dominado por povos bárbaros em várias regiões. Aí esses bárbaros vão chegar, visigodos, estragodos, suevos, alanos, e vão ocupar toda essa região. Vai haver uma certa desorganização. E ali, a partir daí, com toda essa cultura diversificada, esses vários povos, vai se formar uma pequena comunidade numa região ali da Península Ibérica. E quando eu falo de Península Ibérica, eu estou falando de tudo isso aqui, ó. Isso aqui é uma península, tá vendo? Ó? Cercado de água por todos os lados, menos um lado. Então é uma península. Essa península é a Península Ibérica. Foi aqui que surgiu Portugal, aqui já no Oceano Atlântico, próximo do Oceano Atlântico, e Espanha, que é essa parte aqui. Então, Portugal começa a partir daqui, de um pedaço de um condado, né? Condado medieval, que era chamado de Condado do Porto de Cale, né? O Condado Portocalense, de onde vem o nome português. E aí, esses povos que se desenvolveram nessa região e que tinham toda essa história que tinha começado lá atrás, começam a lutar, de um lado, contra os espanhóis, que vinham aqui a partir, né, do leste e que queriam dominar esse território, e, do outro lado, luta contra também os mouros, os chamados muçulmanos, que vinham aqui a partir do sul, chegando a partir de Nova Granada, Lusitânia, aqui nessa região. Então, a partir dessas lutas, vai se formando Portugal, e que, com o tempo, vai se constituir como o primeiro Estado-nação da Europa. Ora, portanto, a história de Portugal é uma história muito interessante, porque é a história de uma civilização diferente. Uma civilização que tem toda uma cultura cosmopolita, porque traz contribuições de vários lugares do mundo, né, que tem uma tecnologia que é absolutamente original para os critérios da época, que conhece já os valores do mercantilismo, que queria ganhar dinheiro e fazer fortuna, e enricar, né?
E é justamente com o projeto de uma nova sociedade que vai surgindo, é que Portugal vai se tecendo. E é esse Portugal, produto dessa grande combinação de diferentes povos e culturas, que vai se lançar na aventura das grandes navegações e vai chegar ao Brasil alguns anos depois. Essa situação ela só se explica porque nesse período lá na Europa, gente, estava acontecendo, era o período do chamado Renascimento. Era o período em que novos valores, novas ideias, novos pensamentos, nova forma de ver o mundo estava entrando em substituição do antigo e velho modo de ver o mundo da sociedade feudal. Então, Portugal tinha financiamento do Estado, tinha a poderosa Ordem de Cristo, que era uma ordem religiosa, mas também militar, e tinha uma burguesia mercantil que queria ganhar dinheiro, que queria vender seus produtos, que precisava sair dali e levar para outros lugares, para poder fazer negócios. E aí, com esses apoios todos, o Dom Henrique, de que eu falei, vai fazer todo um programa sistemático com o objetivo de fazer o quê? De conhecer o desconhecido, de ir para lugares nunca dantes navegados. E é assim que esse punhado de homens, de pescadores, de camponeses, foi se sentindo atraído para o mar, né? E foi fazendo esse movimento em direção à península. Tem uma outra coisa também interessante. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Ela mostra um prédio aqui. Aqui fica as ruínas da antiga escola de Sagres. Dom Henrique, o que ele fez? Ele queria fazer um tipo de viagem e tinha que trabalhar com uma coisa que ninguém conhecia na época. Ele acreditava que era preciso experimentar para saber. Então, você só aprende quando experimenta. E você só constrói novo conhecimento experimentando. E aí, o que vai acontecer? Ele vai reunir sábios e técnicos de diferentes lugares, diferentes origens, e que vão colocar a cabeça para funcionar, para saber como é que eu faço para experimentar um jeito novo de navegar e ir além daquilo que se conhece. Ir além daquilo que se conhece era um grande desafio para a época. Por quê? Porque o mundo que se navegava até então era o mar Mediterrâneo. Um mar bastante recortado, relativamente pequeno, né, que tem muitas ilhas, que faz muito tempo que todo mundo navega por ali, todo mundo conhece. Mas não era isso que Dom Henrique queria. Ele queria navegar pelo Oceano Atlântico, pela terra do perigo, pelo tenebroso, que todo mundo tinha medo, ninguém sabia o que tinha para lá desse mar. O que é que vai encontrar lá no Oceano Atlântico? Nessa época, acreditava-se até que o oceano estava cheio de monstros marinhos. Não se imaginava alguma coisa do gênero, né? Uma outra questão, Dom Henrique e os sábios portugueses da época já sabiam, olha que coisa interessante, já sabiam, a despeito do conhecimento da época, que a Terra era redonda, uma grande bola. A Terra não era plana como se pensava na Idade Média, né? Agora era o tempo da modernidade. Então, vejam, munido dessa experiência, é que Dom Henrique vai se lançar a esse grande desafio que vai levar os navegadores a começarem a fazer esse caminho. E eles vão fazer esse caminho, vão sair aqui de Lisboa e vão viajar aqui pelo Oceano Atlântico. Mas para onde eles estão indo, né? Aí é uma outra questão. Para onde eles estão indo? Eles estão vindo aqui, para esse lugar, Calicut, na Índia. Para aqui que eles estão vindo, para essa região das Índias, que era uma região conhecida por conta das mercadorias, dos negócios há muitos anos. Mas que a passagem pelo mar Mediterrâneo, que eles conheciam há muitos anos, estava bloqueada, porque os turcos otomanos tomaram aqui em 1453, e os negócios só podiam ser feitos a partir
dos venezianos. E aí, o que acontecia? Os venezianos cobravam muito caro. Então, o que os portugueses queriam? Achar um outro jeito de chegar aqui na Índia. E o outro jeito que estava na cabeça era: nós vamos contornar aqui a África e vamos chegar em Calicut. Ora, e é assim que, mesmo depois da morte de Dom Henrique, ele morre em 1460, essa aventura continua. E eles vão continuar buscando novas terras, novas mercadorias, outros caminhos. Os portugueses vão atravessar, depois de muitos anos, aqui o Cabo Bojador, que fica aqui nessa ponta, logo depois de Cabo Verde, isso aqui é chamado de Cabo, né? E era, até então, o limite do conhecido. Ninguém sabia o que tinha para lá do Cabo Bojador. Então, todo mundo que tinha navegado por aqui tinha, na melhor das hipóteses, chegado aqui, ó. Ninguém tinha ido adiante, né? Então, um primeiro grande desafio era atravessar o Cabo Bojador, que era a grande boca, como se fosse borrador, é um bocão que comia todo mundo, e aí não tinha mais continuidade, né? Eles atravessam isso em 1434, continuam o seu desafio. Em 1488, os portugueses vão atravessar o Cabo das Tormentas aqui, que foi uma tormenta para atravessar, por isso que tem esse nome. Tanto é que quando eles conseguiram a façanha, e aí o Bartolomeu Dias voltou e falou: ó, conseguimos lá, já conseguimos atravessar, sabemos o caminho para chegar lá. Então, nós atravessamos o Cabo das Tormentas. Aí o rei falou: não. Que Cabo das Tormentas? Vamos mudar o nome disso, um nome muito feio. Vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. É? Vejam, os portugueses, então, eram um povo corajoso, ambicioso, né? Filho da Idade Média, mas que começava a respirar os ares do Renascimento, né? E que começa a buscar um novo caminho para fazer grandes negócios, né? E continuar o seu caminho. Era já um Estado-nação, como muitos outros não eram ainda, e depois de muito tempo, em 1498, eles conseguiram finalmente chegar às Índias, né? Vasco da Gama chega à Índia, lá em Calicut, e assim, gente, o mundo se alargou, porque eles descobriram que o mundo era muito maior do que eles conheciam, e havia muito mais coisas a serem descobertas, e havia muito além daquilo que para eles era onde terminava o fim do mundo, né? E essa grande descoberta modificou a vida de todo mundo. Assim, as naus, as caravelas, é como se elas tivessem despejado o mundo em Portugal, né? Porque uma série de animais que nunca foram vistos antes, animais estranhos, povos estranhos, línguas estranhas, chegaram a Portugal. E é tudo isso que vai se misturar a toda aquela mistura, aquele Portugal já que era mestiço, né? Produto de muçulmanos e de mouros, e de romanos, e de cartaginenses, e é nessa mistura que vai se formar esse povo extraordinário, que é quem vai vir, né, para o Brasil. Tá? E esse povo extraordinário, que é de uma sofisticação, de uma imaginação e de uma criação mental extraordinária, é que vai chegar no Brasil. E vai chegar no Brasil e vai fazer uma obra absolutamente fenomenal. O produto mais radical dessa obra, como dizia o Darcy Ribeiro, olha só o que ele diz: no Brasil de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi radical. Seu produto verdadeiro, diz o Darcy, não foram os ouros buscados e achados, não foram as mercadorias produzidas e exportadas. O seu produto real foi um povo-nação. E quem é esse povo-nação que vai nascer dessa fantástica história do descobrimento, essa fantástica história dessa navegação? Esse povo-nação somos nós, o povo brasileiro. E é por isso que o Darcy Ribeiro se coloca essa questão para que a gente possa conhecer melhor a nossa alma, aquilo do que nós somos feitos, quem somos nós. E para isso ele propõe que a gente faça justamente esse movimento, né? Esse movimento aí de descoberta
nesse novo mundo.